Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente para a consciência de profissionais que se envolvem com é, radioatividades pesadas, né? O que é radioatividade pesada? É, é a utilização de um nível muito elevado de passagem de tempo sobre a exposição de uma alta taxa de energia, né? Essa alta taxa de energia é a radioatividade. E aí, o que acontece? A radioatividade sobre as moléculas, ela causa um efeito. Ela despreende o núcleo das moléculas, fazendo, como que a gente diz? O núcleo sobre o atingimento sobre a exposição da radioatividade, ele sai da sua zona de conforto, né? Ele sai do seu ritmo, do seu dia a dia. E aí nesse desconforto desse núcleo dessas moléculas por atividade, o que acontece? A gente cria uma certa ionização, a gente chama de radioisótopo, ou ionização. Existem vários efeitos sobre o núcleo das moléculas que sobre a atividade da radioatividade ocorre o desajuste. A gente chama de ionização. Bom, então o que acontece? Essa alto temperamento de núcleos por exposição da radioatividade pode, dependendo do núcleo, causar o efeito atividade, né? Então, absorvetivo, né? O efeito absorvetivo. O que é o efeito absorvetivo? Quer dizer que a alta atividade que chega nesse núcleo vai perdurar. Então, dependendo da geometria espacial dos prótons sobre os nêutrons, arcando a estabilidade a eletroestabilidade das nuvens eletrônicas, né, da reação, sobre a alta atividade, a gente vai ter o que a gente chama de decaimento de atividade. E aí, dependendo da massa desse núcleo, dos encaixes de estabelecimento desses prótons sobre os nêutrons, essa energia ela vai decair de forma diferente. E aí o que acontece? Medindo essa energia, a gente tem a procura da segurança sobre a exposição, sobre o manuseio, porque a sobrecarga dessa atividade, ou seja, dessa radioatividade nesse núcleo, pode, sobre decaimento, pode colocar as pessoas em exposição a elas, né? Porque esse objeto ele se torna um objeto com carga, né? Com atividade radioativa, né? A gente tem materiais que já são radioativos por estabelecimento de natureza mesmo,
onde eles se encontram já radioativos. E bom, eles são bastante raros, né? Mas contudo, existe como irradiar objetos. A gente pode acelerar um objeto ou colidir um objeto com partículas muito aceleradas de prótons ou nêutrons, né? A gente pode colocar o nêutron para chocar com esses objetos e fazer com que eles se tornem carregados, né? Ou seja, para fazer com que eles se tornem fontes radioativas. A gente pode criar uma aceleração de carga que vai ionizar determinada substância, determinada molécula, e fazer com que ela se torne carregada. Existem substâncias que têm mais facilidade de reter essas cargas. E aí é dessas substâncias que a gente tem medo, né, de carregar quando elas estiverem com radioatividade, porque elas se tornam tóxicas para um organismo. Elas poluem um organismo, uma vez que elas liberam energias na faixa de espectro de onda muito alta, né? E aí essa emissão de energia muito alta faz com que o núcleo das células, os radicais livres dos núcleos que estão presentes no núcleo da célula, no núcleo das células, né, formando o DNA, o RNA, proteínas, ela meio que lesa esses radicais livres, né? Essa alta energia lesa esse núcleo da célula. Então é como se houvesse uma competição entre cadência sensitiva, porque o núcleo das células, esse dado DNA, ele é um dispositivo de admissão de impulso nervoso que a gente transduz sinal por corrente, né? Por instalação e adaptação dessas correntes. E aí quando chega a carga que é preparada pelo desimpulso dos nossos organismos sobre esses órgãos sensores sensitivos, eles conseguem elevar sobre freio essa energia que vai ser eferida pelo órgão, né? A gente afere e efere a partir de reações celulares. E essas reações celulares, sobre essa eferência, elas conseguem desconduzir da melhor forma para o organismo se manter em estado de equilíbrio, em estado metabólico dessas células. Então, essa unidade de vida que faz essa vida que a gente chama de complexa, né? Esses 300, né? Esses 36 bilhões de células, ou trilhões, se eu não me engano, de que formam o nosso organismo, eles precisam dessa descarga, né? Chega a carga e existe esse ajuste celular do núcleo. Só que quando a gente contamina um núcleo, uma região do nosso organismo, com energia bem na faixa bem grande, né? Com uma alta energia, é como se essa energia
ela competisse com a carga normal. É como se a gente não conseguisse é, proteína o bastante para é, fazer essa transdução desse sinal sobre a célula. É uma alta energia para a célula. E aí quando chega no núcleo dessa célula, essa alta energia, ela meio que queima os radicais livres. É como se a gente tivesse a condução, né, e do circuito de energia dentro dessa célula. E é uma condução bem fina, né, porque são cargas divididas. Só que quando chega essa alta energia, queima o fuzil, né? Queima o radical livre na célula. E aí, com essa queimada de radical livre, essa célula ela sofre um dano que sobre esse dano ela vai tentar o possível e o impossível para sobreviver, porque ela fica desesperada sobre esse dano e sobre as várias possibilidades dela ela se acalmar para tentar viver sobre esse dano. Ela acaba gerando mais dano ainda para o organismo, que são tumores, cânceres, metaplasias. Então, todas essas doenças, essas coleções de câncer que a gente tem, é devido ao desespero de uma célula frente a essa alta energia, essa depressão de radicais livres, de buscar sobreviver, buscar alguma oportunidade de sobreviver. E sobre essa alguma, a primeira que lhe aparece, a célula já por por é, por possibilidade de sobreviver, ela já vai e já assenta, né? Ela não sabe que isso pode gerar um câncer para ela já vai e assenta. E é disso que a gente tem os riscos, né? Porque desde câncer a tumor, a gente tem várias doenças causadas pelas radiações que podem lesar muito o indivíduo, né? A gente tem doenças dermatológicas, doenças que afetam a cadeia cognitiva, que afetam a parte da movimentação. Existem coleções de doenças que as radiações podem produzir a organismos vivos. E quando eu falo organismos vivos, eu não falo só aos seres humanos, mas também aos animais, né? Para vocês terem ideia, o Sol ele é uma fonte de radioatividade, né? Porém, ele é muito danoso para nós quando pegado em excesso e em horários inadequados, né? Onde a exposição da Terra sobre ele expede uma maior carga, né? São aqueles horários de pico, normalmente por volta das meio-dias do horário local, né? Então a gente sempre procura adaptações sobre essas energias, né? Nós tentamos nos cobrir, as plantas tentam também se cobrir com as folhas, os animais se escondem, alguns animais forçam o organismo a criarem estruturas para adaptar-se a essa alta energia. Bom, e nós também nos adaptamos
sobre essas altas energias. Nós temos gerenciado essas altas energias para promover a utilização delas sobre controle para soluções, né? Principalmente soluções que até mesmo ela causa, né? Então a gente tem muitas imagens da utilização dos homens com as fontes radioativas, né? E a gente tem essas fontes radioativas que são naturais e tem as fontes produzidas, as fontes sintetizadas. E aí muitos cientistas hoje em dia, procurando a cura para o câncer ou a melhora paliativa, a melhora, eles têm pesquisado bastante e é aquele caso, né? Para fazer um bolo, você tem que quebrar alguns ovos, né? Já dizia a receita e o fabricante, né? Para que a gente consiga alguma certeza, alguma resolução de benefícios sobre as atividades radiológicas, a gente precisa de pesquisar, a gente precisa de formatar versões de controle e de conduzir desse controle um lado positivo. E é sobre esse lado positivo que a gente entra, né? Porque toda essa busca por positividade, por controle dessas radiações, tem gerado muito lixo, né? Não é pouco lixo, não. Tem muita casca desses ovos aí, né, à solta. Só que essas cascas, né, que são nesse sentido de analogia, a gente tem muito lixo radiológico, né? Lixo que causa poluição. E dessas causas de poluição, se não tiver órgãos controlando essa poluição, buscando a assertibilidade dessas pessoas que, né, pesquisam, utilizam essas fontes, a gente vai colocar o mundo todo na insegurança, né? Já dizia um exemplo de uma fonte que foi encontrada por uma pessoa num lixo, e por ela não ter educação para saber que era uma fonte radioativa e que fazia mal, essa fonte radioativa, esse mal acabou fazendo com que ele tivesse danos, ele e a família dele, né, por carregar essa fonte consigo. Tem um exemplo de acidente por conta do descarte inseguro de fonte radioativa, né? Então isso é muito perigoso, pode matar, né? E é por isso que a gente precisa de prestar atenção nas seguranças, né? E então, sobretudo, hoje a gente vai falar desse lado, né? Hoje a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa resolução da poluição radioativa que tem que às vezes ocorre, né? Então precisamos trabalhar para que isso não ocorra, essa poluição radioativa. Uma vez que a gente tem a célula, e no núcleo da célula a gente tem radicais livres que produzem o DNA, estão ligados com o RNA e com o DNA. Esses radicais livres, eles são mais ou menos as resoluções
de percurso enérgico, né? Quando a gente tem uma molécula, né, um átomo, ele tem a sua eletrosfera, né? E o que acontece? Aqui a gente tem um núcleo carregado e uma eletrosfera negativa. Existe essa atração, né? Uma atração que coopera com a estabilidade molecular. Essa estabilidade molecular é a lei que rege ela sobre um vetor de equilíbrio. E aí é o quanto de potencial esse vetor de equilíbrio sobre essa razão molecular consegue suportar, né, sobre interferência, sobre contato. Então a gente tem, contato, descontato, contato, descontato, contato, descontato, contato, descontato, contato, descontato. E isso é o dado potencial. É a potência molecular. É a densidade atômica, né? Bom, só que se eu chego com uma pancadona nessa densidade atômica, né? Nesse dado, eu vou chocar aqui, eu vou desequilibrar ele, eu vou quebrar, eu vou retirar um pedaço dele. E ele que estava estável vai se desestabilizar, ele vai ficar ionizado. Essa ionização, esse estado ionizado, vai fazer com que ocorra um desequilíbrio dessa estabilidade. Essa estabilidade desequilibrada vai colocar o movimento de equilíbrio em estado de desequilíbrio. Esse estado de desequilíbrio é muito perigoso. É ele o tal perigo que a gente chama de poluição. É ele que pode causar a poluição radioativa e é ele que a gente previne com estratégias. Agora a gente vai ver algumas estratégias para prevenir essa radioatividade ou a tal poluição. A poluição radioativa ou nuclear designa a poluição gerada pela radiação, materiais radioativos. É considerada o pior tipo de poluição, posto que é a mais perigosa para o planeta. As substâncias radioativas podem ser naturais ou artificiais. Lembre-se que a radiação é um conceito da física que designa a propagação da energia por ondas eletromagnéticas, e a radioatividade determina os núcleos instáveis dos átomos de alguns elementos químicos, os quais são capazes de gerar a radiação. Então imagina só, na natureza a gente tem um plano. A natureza ela foi planejada. Se você se engana tentando achar que não, pode ter certeza que a natureza ela foi programada, ela foi organizada. Então, para um plano, a gente tem um desplanejamento. Então, um plano, ele tem o desplanejamento. Esse desplanejamento é uma escala de contatos e movimentos. A gente tem desde figuras geométricas que têm movimentos contínuos, uniformemente sobre o potencial do seu tamanho e suas superfícies, né? Seus eixos de interior. Ou a gente tem substâncias que têm movimentos dependentes, né? A gente tem peças e mais peças. A gente tem um universo de escalas que potencializam
exponenciais ao infinito e além de contatos com os planos. E ó, isso aqui é o planejamento. Isso é o Esse é o desplanejamento do plano do universo ser criado. O universo foi criado para o infinito e além dessa diversões de contato. Acredite se quiser. Só que quando eu interfiro eletromagneticamente nesse eixo de estabilidade, eu firo o planejamento. De uma peça. Se eu firo o planejamento de uma peça, ela tem os seus dias contados. Ou ela vai se desempeçar, ou seja, ela vai decair até uma peça possível. Ou seja, eu tenho um quadrado. Eu bato aqui energeticamente aqui, ó, e eu interfiro nesse eixo aqui, ó. E aí esse quadrado ele vira alguma coisa assim, né? O que era o planejado dele fica meio que assim, ó. Quer ver? Não, peraí, deixa eu ver. Fica assim, assim, assim e assim, ó. Fica assim, ó, né? E aí o que que acontece? Para que ele consiga sobreviver, ele vai ter que ser decaído, 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 até que ele consiga maior tempo para sobreviver. Então ele pode sobreviver assim. Então isso é um novo planejamento, né? Só que o que que acontece? Esse desempeça até ele decair para uma peça comum é a lei do universo sobre a contenção do mandamento nuclear, né? Do mandamento do emprego de prótons e nêutrons. A gente está falando do núcleo molecular, porque um núcleo molecular ele é uma razão dissensitiva que sobre efeito eletromagnético ele consegue inteligência para poder refratar no melhor eixo e plano possível de equilíbrio de uma molécula, de uma unidade viva. Então é como se a gente tivesse 36 trilhões de unidades de placas vivas, que no meio é como se tivesse um padrão de metal, né? Que sobre a energia eletromagnética consegue fazer sobre o ângulo de recepção a melhor reação decaída dessa eletromagnética, desse eletromagnético. E aí o que acontece? Os núcleos eles conseguem desinstalar-se sobre aproveitamento celular. Então uma célula ela pode sobre sensibilidade instalar padrões sensitivos mexendo na configuração dessas bases nitrogenadas, né? Desses radicais livres. E ela faz isso o tempo todo. Isso está no arco de adaptação celular. Isso está na serralheria celular de composição sobre atividade química, né? Isso está sobre adaptações orgânicas, sobre atividades e desejos ativos, né? Então a gente lapida-se bastante nessa vida. Quando você vê um artista, por exemplo, um ator,
com muita categoria de chamar a atenção do público, você não vê, mas ele desinstalou-se nessas células dele capacidade para conter a alta carga de adrenalina, de eletromagnetividade, de eletroatividade, principalmente porque a luz, o grande potencial de luz sobre ele que está no palco é expressionado pelos olhos que o veem, né? Então você tem a energia que bate no olho do espectador e que bate nele, né? E acompanha ele. Então o artista aqui ele vira basicamente um ventrículo, né? Só que as linhas não estão aqui de cima controlando ele. Errado. As linhas de energia que controlam ele estão aqui, ó. Partem daqui, ó, do público. Essas são as linhas de energia e muitas vezes a gente não entende como que o artista parece tão perfeito aos nossos olhos, mas é porque nossos olhos controlam a reação dele, né? A descontração dele. E aí, por mais que ele treine, dependendo dos olhos e da energia que potencializa a visão dele nessa atmosfera, ele vai sofrer alguma descarga diferencial sobre esses usuários aqui, ó. Esse público, né? Então tá aí um mistério da eletroatividade, né? Das cargas. Lembre-se que a radiação é um conceito físico que designa a propagação de energia por ondas eletromagnéticas e que a radioatividade determina os núcleos instáveis dos átomos de alguns elementos químicos, os quais são capazes de gerar radiação. A poluição radioativa surge pela energia nuclear ou atômica produzida pelas usinas nucleares. O tipo de lixo gerado é chamado lixo radioativo ou nuclear. Um bom exemplo de poluição radioativa são bombas nucleares, sendo o principal componente combustível o urânio. Além dele, outros gases e elementos tóxicos são liberados durante os acidentes nucleares: estrôncio, iodo, célcio, cobalto, plutônio. Alguns dos acidentes nucleares mais conhecidos é o de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia. Ainda podemos citar as bombas atômicas que atingiram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui, ó, são exemplos históricos de de grandes acidentes onde liberaram muita poluição para a natureza, né? A gente tem vários tipos de poluição, desde os lixos até até as naturezas, né, que foram poluídas, né, os seres humanos, os animais, a biodiversidade. Ambos trouxeram consequências negativas para a humanidade: morte e proliferação de doenças, além de alertar o mundo sobre a poluição mais terrível do mundo. Ou seja, muito terrível. As causas fundamentais para o desenvolvimento da poluição radioativa são provenientes principalmente das usinas nucleares. Embora possam gerar uma das mais perigosas poluições do planeta, a radioatividade tem sido útil para o homem de forma que alguns átomos dos elementos químicos são utilizados para a cura de doenças, por exemplo, nos casos de câncer
a radioterapia e no uso de raio-x. Outros benefícios da energia radioativa são a conservação de alimentos e a eliminação de insetos e de bactérias, além de serem utilizados no desenvolvimento de indústrias e pesquisas na área. Então é aquele caso do desenvolvimento, né? Muitos cientistas utilizando a radiação sobre organismos vivos para poder elevar o potencial de algumas características desses elementos. Ademais, trata-se de fonte de energia de alto rendimento que tem sido cada vez mais utilizada no mundo, onde 16% de toda a energia elétrica produzida no mundo é gerada pelas usinas nucleares. Por sua vez, os efeitos radioativos nos seres humanos podem trazer consequências malignas, como desenvolvimento de deficiências, mutações gênicas e diversas patologias, uma vez que essa energia produz elementos tóxicos para o nosso organismo. Por isso, a principal solução para o problema da radioatividade são os cuidados e conhecimentos sobre os elementos químicos, os quais devem ser manuseados de maneira consciente, sobretudo pelas usinas nucleares. Desta arte, as principais doenças geradas pela radiação são deformidades crônicas, problemas respiratórios de circulação, envenenamento, diversos tipos de câncer, perturbações mentais, infecções, hemorragias, leucemia, anemia, catarata, dentre outros. São um dos piores problemas da saúde são causados pela radiação, né? Além de atingir os seres humanos, a poluição radioativa contamina a fauna e flora do planeta, os quais resultam no desequilíbrio do ambiente terrestre. Vale lembrar que, diferente dos outros tipos de poluição, a poluição radioativa é mais impactante, uma vez que não existe técnica e limpeza. Então, presta bem atenção, né? Como a gente está falando de células, né? Ou seja, pequenos indivíduos, pequenas unidades vivas, e essa célula ela tem as suas adaptações sobre organismos vivos, né? Sobre os complexos, né? A gente tem um complexo aqui, ó, de células, e aí a gente tem trilhões de células, basicamente 36 trilhões de células que estão para essa organização, né? Então existe célula de todo tipo adaptada, né? E aí essa célula adaptada está adaptada para a energia que chega. E essa energia que chega, ela chega numa escala de contenção. A gente tem a escala de contenção dessa energia. Quando essa contenção não consegue, né, ser contida, essa célula ela lesa, ela sofre uma lesão. E aí essa lesão dessa célula, se essa célula sofre lesão, na verdade não é só ela que sofre, são milhares, né, de células que sofrem a lesão. Por exemplo, ela tá para esse tipo de limite aqui, ó, e você chega e traz uma energia assim para ela, isso choca a célula, né? Choca, e esse choque pode desprogramar essa célula no sentido de instalação, né? Ou seja, a gente faz a desinstalação da célula. Sem essa célula, nosso organismo fica muito prejudicado.
né? E o prejuízo dessa célula, ela pode fazer com que, ó, no decaimento dessa radioatividade, essa célula que era, por exemplo, um quadrado, ela pode acabar virando uma deformação, assim, ó, né? E aí, isso aqui, ó, você pensa que não, mas quando a gente fala de placa sensitiva, qualquer imperfeição conta, entende? Qualquer imperfeição pode ser muito danosa. É como se você pegasse dois carros, um Fusca de 1960 e uma Ferrari de 2024. E aí você causasse um arranhão no Fusca e um arranhão na Ferrari. Qual que vai ser mais caro? Qual que vai ser mais sensível, né? Se você arranhar a Ferrari, cara, você vai ficar doido, né? Vamos supor, mais de 30 mil conserto. E aí pro Fusca não, pro Fusca qualquer R$ 200, R$ 500, você já tem um super conserto, né? É mais ou menos nessas questões. Soluções. Para que a poluição radioativa não cause mais impacto no ecossistema terrestre, algumas soluções podem resultar o correto e consciente manuseio. Então a gente tem órgãos que cuidam dessa consciência, né? Sobre os laboratórios e hospitais, usinas que mexem com energia radioativa. Diminuição dos testes nucleares, monitoramento e descarte dos resíduos nucleares, limitação do uso de raio-x e dentre outros. Então tudo isso é aplicado nessas instituições, porque esses órgãos, né, CDTN não é CENEM, esses centros de desenvolvimento e tratamento com utilização de radiações, eles têm resoluções bem descritas, né, para tentar reduzir a utilização ao máximo possível dessas radiações, né? E aí existe o incentivo ao investimento de tecnologia e aperfeiçoamento da equipe frente a todas as possibilidades abertas para reduzir a exposição a essas radiações, né? Bom, então é isso, pessoal. Essa é a consciência sobre essas poluições radioativas. E a gente se vê então num outro vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fui!